Mas eu preciso que você entenda como que é a cultura. Você vai pregar, você vai ganhar almas, você vai fazer diferença, mas haverão resistências. E o que eu disse ao pastor Ismael aqui no almoço, por essa dificuldade cultural que temos de aceitar o novo de Deus, a gente pensa que todos os ministros devem pregar de modo tabelado, iguais, como a gente está acostumado, pois muitos dentre nós têm uma inteligência animal. Observa, compara e conclui. A questão é que os missionários de ontem foram feitos para ontem, os missionários de hoje foram feitos para hoje. Porque teria Deus que fazer Elias aparecer, João Batista ressuscitar? Não! Atualiza o ministério de Elias, maximiza o ministério de João, só para não dizer, é o novo de Deus, é Jesus. Nesse ínterim, enquanto se divulga dentro do palácio o que estava acontecendo do lado de fora, lembra que a viagem era curta? Os discípulos voltaram no versículo 10, regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. Senhor, a gente pregou e curamos enfermos. Senhor, a gente pregou e expulsamos até capeta. Senhor, a gente pregou e foi uma bênção. Os discípulos vieram empolgados, contando o testemunho para Jesus. E quando eles acabam de falar empolgados, sabe, você acabou de pregar e você fala: mãe, eu preguei bem, mãe, eu tremi, mas eu consegui falar. Esposa, Deus me deu uma palavra boa. Marido, eu cantei e foi uma bênção. Eu não sei com que você compartilha, só que às vezes nós explodimos de alegria. Paulo disse aos Gálatas que nós devemos experimentar a nossa obra em nós mesmos. A gente não prega só para ser fiel, a gente prega também para ser feliz. Eu não entendo algum tipo de pregador que diz: eu não vim pregar por resultado. Eu vim pregar por resultado. A palavra é fogo e ela queima, a palavra é pão e alimenta, a palavra é água e ela lava. Eu quero ver resultado. Os discípulos agora procuram Jesus e começam a falar do resultado do ministério deles. Quando todos estão felizes com o resultado do ministério, a gente tem a segunda convocação. A primeira está nos versículos 1 e 2. Vão pregar, curar os enfermos, expulsar demônios. A segunda convocação está no versículo 10. Quando acabam de testemunhar, Jesus diz: vem comigo. Para onde, Senhor? Tem mais demônios para expulsar? Não. Tem mais enfermidades para a gente expulsar? Não. Tem mais multidões para a gente pregar? Não. Para onde o Senhor vai nos levar? Versículo 10: para um lugar deserto. Um lugar isolado, sem live, sem Instagram, sem YouTube, sem holofote, sem divulgação, sem like, sem testemunho, sem nada. Só nós e mais ninguém. Sim, só eu e mais ninguém. E quando Jesus chega lá, eles entendem que nosso ministério não é medido pelos grandes feitos publicamente, mas pela fidelidade naquilo que ninguém vê. Quando os discípulos chegam para ficarem a sós com Jesus, a multidão o viu. E enquanto do palácio a cristologia é defasada, é Elias, é João, a multidão que ouvia os discípulos dizendo: enfermidade, em nome de Jesus sai. Demônios, em nome de Jesus sai. Quando a multidão percebe que Jesus chama os discípulos para um lugar isolado, e é a segunda convocação dos discípulos, a multidão segue. E onde Jesus via a multidão, não era show, era pregação. Versículo 11: e sabendo que a multidão o seguia, falava-lhes do reino de Deus.
mesma mensagem que ele mandou os discípulos pregarem, ele prega para a multidão. A mesma pregação, o mesmo tema, o mesmo texto. Não entendi, pastor. Ele nunca te mandará fazer algo que ele não faça. Ele nunca te mandará fazer nada que seja contrário ao seu caráter. Jesus agora está pregando a mesma coisa que lhes ordenou pregar. E Jesus está pregando o reino. E Jesus está pregando o reino. E quando Jesus prega o reino, o texto diz que ele sarava os doentes. A mesma coisa, meu Deus do céu. Assim como os discípulos pregam e curam, Jesus prega e cura. De repente o dia já começava a declinar, chegando-se os 12 para ele. Os 12, quem? Os mesmos que pregaram o reino, os mesmos que curaram enfermos. Escute-me agora, por favor. Os mesmos a quem Jesus disse: não levem pão. E se a gente precisar, eu cuido, não levem pão. E se a gente precisar, eu vou prover, não levem pão. Os 12 agora chegam para Jesus enquanto ele prega e diz: manda a multidão vazar. Por quê? Porque não tem pão. Não fui eu quem disse a vocês na primeira vez: vão pregar sem precisar levar pão? Foi. E por que agora que enquanto eu estou pregando, vocês estão preocupados com pão? É que lá o Senhor falou para a gente não levar e a gente confiou. Então vocês confiam que eu cuido de vocês, mas não confiam que eu vou cuidar deles. Vocês acham que para mim quem prega vale mais do que quem? Eu não cuido só de quem prega, eu cuido de quem escuta. E deixa eu falar algo: você pode escutar sem pregar, mas ninguém pode pregar sem escutar. Então eu cuido de quem primeiro escuta. Jesus vai fazer algo tão lindo aqui hoje. E o que a gente faz, Senhor? Traz o que tem. A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Traz o que tem. Senhor, aqui tem 5.000 pessoas. Façam grupos de 50 e manda todo mundo sentar. E assim fizeram. Todos se assentaram, 16. Jesus pega 5 pães, 2 peixes, olha para o céu, abençoa e parte. Agora. Jesus partiu o pão. Me ajuda, Jesus fez o quê? Mas quem está com fome é a? Aí Jesus então parte o pão e dá aos discípulos. Por que ele não disse: se levantam e venham comer? Mas ele chama os discípulos e diz: vocês que queriam despedir a multidão por não ter pão, vocês que duvidaram da minha providência para alimentar a multidão, são agora aqueles que vão receber da minha mão e entregar para a multidão. Alimente a multidão. Mas Senhor, nós que somos seus pregadores, nós que somos seus apóstolos, nós que somos seus pastores, o Senhor mandou a gente sem pão, e a multidão o Senhor manda a gente dar pão. Porque eu não quero que você use as pessoas para edificar seu ministério. Eu quero que você use seu ministério para edificar as pessoas. Quem quiser falar, fale. Diga: ministério não é para mim. Diga: Jesus teve fome,
não transformou pedra em pão, mas quando a multidão sentiu fome, ele pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e multiplicou o pão. Se você não entendeu isso, para de pedir para Deus te usar. Se você não entender isso, pare de pedir para Ele prosperar seu ministério. Terceiro chamado, versículo 18. Perdão, terceiro chamado, versículo 18, está certo. Vem comigo em particular. Já alimentamos a multidão? Vem comigo em particular. Tá bom, Senhor. A aula de hoje foi forte, hein? Pois não, Senhor. Vocês passaram em vários grupos de 50 em 50. Sim, Senhor. E o pão não acabava não, nem o peixe. Tá certo. O que a multidão diz que eu sou? Ah, Senhor, a gente passou num grupo ali e eles estavam dizendo assim, ó: ele é Elias. A mesma cristologia defasada do palácio na boca da multidão. Tu imagina Pedro dizendo: Elias? Ele é Elias. Senhor, eu fui em outro grupo, e quando eu cheguei no outro grupo para entregar comida, eles estavam assim, ó: é João Batista. Só podia ser. Você está percebendo que a cultura sempre coloca celebridades, popstars, nomes, pessoas para competir com a glória de Jesus, para colocar um véu sobre a exclusividade de Cristo. Tudo bem, isso Jesus diz, é o que a multidão diz. 20. E vós? E vocês? O que dizem que eu sou? Eu sei o que o mundo pensa sobre mim. O budismo diz que eu sou um ser iluminado. O código da Vinci procura impureza em mim. Os materialistas dizem que se eu tenho um corpo físico, eu tenho maldade em mim. Não importa o que os ímpios e o mundo diz, não importa o que a multidão fala. E vocês que andam comigo, que oram comigo, que congregam há tanto tempo louvando o meu nome, o que vocês dizem que eu sou? Todos calados. De repente alguém levantou o dedo e disse: eu posso falar. Jesus disse: fale, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes que ele se ensoberbecesse, Jesus disse: não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo é: só o Pai revela quem eu sou de verdade, para quem quiser me conhecer. Quando Pedro acaba de dar a revelação sobre a qual a igreja está construída, que não é ele, mas é a doutrina, a revelação de que ele é o Cristo, enviado do Deus vivo. Versículo 23. Ele agora convoca a todos. Primeiro convocou os discípulos. Segundo convocou os discípulos.
Terceiro, convocou os discípulos. Quem eu sou? É a terceira convocação. Versículo 23. Agora eu chamo todos. Primeiro, venham e vão pregar o reino. Segundo, venham no local particular. Terceiro, me digam quem eu sou. Quarto, vou pregar para todos agora. É um chamado a todos que estão me assistindo no YouTube. É um chamado a todos que estão aqui ouvindo essa pregação e se desviou. É um chamado a você que está pensando em desviar. É um chamado a você que está pensando em largar Jesus. 23. Se alguém quer vir após mim. A primeira coisa que ele está dizendo é: minha soberania não anula a sua vontade. Se você quiser, vem. Ah, eu não quero. Tchau. Eu não preciso de você. É você quem precisa de mim. Se alguém quiser vir, onde? Após. Não é vir para mandar. Não é vir para decretar, não é vir para mostrar boas obras, porque não tem, é tudo graça. Se alguém quiser vir após, você atrás e eu na frente. Se alguém quiser vir após mim, o que é que eu faço? Primeiro, negue a si mesmo. Abra mão dos seus direitos, fuja dos seus desejos carnais. Esqueça de ser o centro. Se humilhe diante da minha presença. Não venha orar com a lista pronta para eu assinar. Negue a si mesmo. Venha com a lista em branco. Manda eu preencher e depois você concorda. Negue a si mesmo. Segundo, tome cada dia. Me ajuda, igreja, cada dia. Você não gosta de orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você não quer o pão nosso de cada dia? Agora pegue a cruz de cada dia. Se quiser me seguir, é cruz todo dia. Agora, o que é a cruz diária? É o remédio. O que é a cruz diária? As dificuldades da vida. A cruz diária é renunciar seu eu todo dia. Vou dar 2 exemplos do que era carregar a cruz no tempo em que Jesus vivia na terra. Roma condenou alguém à morte? Sim. Pegue a haste principal da cruz, o madeiro principal, coloque sobre os ombros e vai. Lá vai a pessoa carregando a haste principal. A primeira coisa que o povo na rua, ao ver a pessoa carregando a haste principal, dizia era: morte, morte, morte. Não tinha mais volta. A segunda coisa que as pessoas, ao virem alguém carregando a haste principal, dizia era: não volta mais. Se pegou a cruz, é daqui pro céu. Se pegou a cruz, as amigas do mundão, da boate, da piriguetagem, da prostituição, das drogas, da cachaça, olha para ela e diz: amiga, ela não volta mais, agora é crente. Amigo, ele